Olá, amigos, boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo para a penúltima live, aliás, antepenúltima live que eu vou fazendo de uma série que eu prometi com muito conteúdo. Estou aguardando o meu convidado chegar. Olá, Vivi, já passando por aqui. Hoje vai ser um papo muito agradável com o caricaturista Érico San Juan. Ele deve estar chegando em alguns instantes. Vamos aguardar. Uma honra já contar com a minha querida Vivi. Olá, Vivi, tudo bom? Então vamos conversar com o Érico, que deve estar se conectando. Estamos aguardando, vamos falar sobre muita coisa bacana. É um artista cheio, grande Mário. Fala, Mário, tudo bem? Vamos falar hoje com um caricaturista, um artista muito bacana, que participou de um projeto extremamente importante, que é o 45 do primeiro tempo. Entre outras, um cartunista e um caricaturista renomado, cheio de prêmios, com uma trajetória super bonita. Estamos escutando bem? Tudo beleza? O som tá bom? O som tá legal? Vamos aguardar mais um pouquinho a chegada do meu amigo. Dri! O som tá bacana. Olá, chegou o meu amigo. Vamos lá. Vamos chegando. Isso, conectando. Muito bem. Aguardando a conexão. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite, Sérgio Sá. Tudo Tudo bem? Tá me bom? escutando bem, Érico? Perfeitamente. Até coloquei o foninho aqui para não ter erro. Eu vou dar uma ajustada aqui na minha câmera para ficar legal. Tá bom assim? Tá me escutando legal? Muito bem. Maravilha. Positivo e operante. Muito bem, muito bem. Hoje eu tô sem microfone, porque foi uma correria danada. Acho que eu marcar live e a gente tem uma correria bacana. Meu amigo Rodrigo Celebrante, João De Martino. Bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Érico. Érico, antes de mais nada, agradeço o seu aceite do meu convite. É uma honra contar com você hoje, um profissional repleto de história, com muitos prêmios, com projetos extremamente bacanas. E eu vou falar um pouquinho sobre você nessa apresentação. Bem, meus amigos seguidores, João, Rodrigo, Vivi, o Mário, que já passou por aí também. Vamos falar um pouquinho quem é o Érico San Juan. Érico San Juan nasceu em 76 em Piracicaba, um piracicabano, ilustrador desde 1991, graduado em design gráfico pela Unimep, radialista e locutor pelo Senac. Eu vou me permitir acrescentar um dos artistas que eu conheço mais bem-humorado, aplicado e com traços simples. Um grande editor, com um trabalho ligado à música e os seus grandes nomes, inclusive nomes como Sá, Guarabira e Zé Rodrigues. Um ser humano de alma doce, fiel acima de tudo aos seus sólidos valores familiares e um artista que cativa a todos, onde demonstra a nobre arte de extrair a alma e a essência de seus modelos, quando elabora suas ilustrações e caricaturas. Integrou 6 dezenas de exposições com trabalhos na Bienal Internacional de Caricatura do Rio de Janeiro, Museu de Humor Gráfico Diógenes Taborda, na Argentina, e o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Atuou como caricaturista ao vivo em empresas como Caterpillar, 3M, SESI, SESC, SENAC, CCR, Autoban, Caixa Econômica Federal, McDonald's, a Unimep e a Faculdade Anhanguera. Editou os jornais de humor Rio e Caricaras. Na internet publicou artigos e resenhas e contos do Observatório da Imprensa, Projeto Releituras e Gafieiras. Vamos lá que tem bastante coisa. Desde 2015, criou um laço sólido com um dos maiores conglomerados de comunicação do país, a Rede Jovem Pan. E na rádio, conheceu e tornou-se amigo de vários jornalistas como Carlos Aros, Madeleine Lasco, Tiago Berraich, Vera Magalhães, Carlos Andreasa, entre tantos outros, participando de programas de emissora também em Piracicaba e aqui na capital paulista, nos estúdios da Rádio Jovem Pan, na Avenida Paulista. Em 2020, começou a participar de 2 programas, mas antes disso foi com um projeto do livro 45 do Primeiro Tempo,
do amigo, hoje parceiro, Patrick Santos, escrito e elaborado por ele mesmo, pelo Patrick, que o nosso convidado desfilou seu talento sendo o ilustrador, o caricaturista, na verdade, da publicação. Em 2020, passou a participar do programa Conversa na Pan, com este mesmo Patrick Santos, com as suas caricaturas, como ele disse, humanizando o programa. E o podcast 45 do Primeiro Tempo, onde todas as ilustrações, você pode acompanhar o podcast 45 do Primeiro Tempo, estão nas plataformas multimídia da Rádio Jovem Pan e outros como o Spotify, o Deezer, o Apple. Certo? Muito bem. Joinha para você. Senhores, é com uma enorme satisfação que eu recebo hoje para bater um papo bem bacana o nosso querido Érico Samuano. Obrigado, Érico. Obrigado você, Sérgio. Você é o segundo Sá da minha vida, né? O primeiro verdade, você sabe que citou. eu pensei nisso? Pois é, rapaz. Você citou lá no começo o trabalho que eu fiz pro CD, o design, capa do CD, do Sá, Rodrigues e Guarabira, né? O Amanhã. Exatamente. Que me aproximou do outro Sá, e você é o segundo. Você é o Sérgio Sá. E o outro Sá é o Luiz Carlos Pereira de Sá, vulgo Sá, de Sá e Guarabira. É Luiz Carlos Pereira de Sá. Pereira de Sá. Muito bem. Nós vamos falar sobre esse projeto, sobre o que aconteceu com ele, o Érico. E eu quero começar a nossa conversa falando o seguinte. Este ano, completamos 27 anos de Tiras Benditas, de Dito o Bendito, um brasileiro muito nobre. Me fala um pouquinho desse teu um dos primeiros personagens. Assim, até para dar esse gancho aí, para quem não conhece a gente, né? A minha carreira, ela tem... Claro que a gente vai falar em detalhes, mas assim, só para facilitar para a turma, né? A minha carreira, ela tem duas fases. Primeiro, eu trabalhei com quadrinhos para jornais, principalmente em Piracicaba, né? Que eu sou de Piracicaba, como vocês podem perceber pela dicção, pelo sotaque. De 91 a 2010, eu trabalhei com quadrinhos para jornal, que foi onde eu comecei a fazer esses trabalhos de humor gráfico. Aí, a partir de 2010, eu foquei na criação de caricaturas, né? Aí, um dos últimos trabalhos mais recentes foi esse que você citou para a Jovem Pan, para o Patrick, né? Para os programas. Que acaba de entrar na nossa live. Muito obrigado pela presença. Grande Patrick! Que bom. Olha, coincidência, né? Na hora que a gente tá falando bem dele, ele entrou, né? Que bom, né? Que bom. Que bom. Ou ele não tava com a orelha ardendo, ainda bem, né? Mas assim, você falou do Dito Bendito, né? Eu trabalhei com quadrinhos numa primeira fase e depois com caricaturas. Melhorou. Aí, mas o que une essas duas fases aí da minha carreira, né? É que eu sempre trabalhei com personagens. Primeiro os personagens de quadrinhos, os imaginários, né? O que poderiam ser os meus amigos imaginários, né? E os personagens reais, que são as caricaturas e personalidades, que pode ser tanto a caricatura do presidente da vez, quanto do vizinho, entende? Então sempre trabalhei com gente real ou gente imaginária. E o Dito, o Bendito, essa tirinha para quadrinhos que eu fiz, para jornal aqui da minha cidade, e acabou sendo o meu personagem mais conhecido, para quem conhece o meu trabalho por aí, né? Ele acabou refletindo uma predileção que eu tinha, pessoal, que era a figura do malandro carioca, que está associado muito ao cancioneiro popular brasileiro, né? A chamada MPB, né? Que a MPB não é... Deixa eu te interromper um minuto. O Dito foi uma criação sua ou foi baseado em alguém, Érico? Aliás, o Lucas Libânio, obrigado pela presença, diz que o Dito merece uma compilação de todas as tiras. Olha ela aqui, ó. Muito bem, muito bem. Não são todas, viu, Lucas? Mas já dá para satisfazer aí o gosto aí pela leitura. Já dá para conhecer legal. Esse livro aqui saiu pela Marca de Fantasia, editora Marca de Fantasia, há 7 anos, né? Então é verdade, tá na hora de fazer outro. O Dito é estereótipo. Eu consigo Pode comprar falar. esse, o Érico? Vai no site marcadefantasia.com, que aí você consegue as informações lá para adquirir, né? Muito mas tem nas redes também, no meu Instagram, eu estou publicando todo domingo uma tira clássica, vamos dizer assim, desse personagem, né? Muito legal. Bem, vamos lá.
Depois eu vou falar um pouquinho mais do Dito. Eu quero saber dessa ligação sua, Érico, com a música. Porque você é um artista minimalista, muita gente muito mais especializada do que eu em caricatura, mas eu estudei bastante o teu trabalho. O traço é puro e as caricaturas que você fez são de diversos ícones da música popular brasileira. Me fala um pouquinho dessa tua ligação com a música e com tudo isso que você acabou fazendo com caricatura. Você teve várias premiações com alguns ícones da música popular brasileira, como Valdir Soriano, que foram premiados em salões. É isso mesmo? Fala um pouquinho dessa tua ligação com a música. É engraçado, né? Você começou perguntando do personagem que é ligado à música, né? O malandro carioca, que está na música brasileira, né? E eu fiz a minha versão, né? Aí a fase das caricaturas que são os personagens reais, né? Mas são personagens que parecem lendas, né? O Valdir Soriano é uma lenda da música brasileira, né? Então, ele foi selecionado para um salão de humor lá da Paraíba. Então, com esses personagens aí da música brasileira que eu gosto, né? E que são de todos os gêneros, né? Então, o Valdir Soriano era considerado o ícone brega, vamos dizer assim, né? Sim. Mas ele era muito talentoso, né? Ele, gostem ou não, mas ele tá na história da música brasileira, né? Ao lado, inclusive, desses outros ícones que são muito mais cultuados, vamos dizer assim, né? Mas você fez o Valdir Soriano... Tom Jobim. Esses todos aí eu desenhei, né? E todos eles eu enviei para salões de humor e eles foram selecionados, né? Então o Valdir Soriano na Paraíba, no salão de humor lá da Paraíba. O Tom Jobim foi no salão de humor de Mogi Mirim. Nem imaginava que existia salão de humor em Mogi Mirim, aqui pertinho de mim, de Piracicaba, né? Exato. E a Nara Leão num salão de humor de Guaíra, lá na fronteira do estado de São Paulo, lá, uma cidade quente pra caramba, assim, mas me recebeu um calor humano danado, né? Com caricatura selecionada Nara Leão. Então, todas... E o João você vai ver a minha história. Você caricaturou? O João Gilberto. O João Gilberto. Eu caricaturei, inclusive eu fiz uma pequena animação, né? Que tem aquela música, não sei se vocês conhecem, o Bim Bom, que é um balanço bem próprio de João Gilberto, que bem bom, bem bom. Parece uma coisa monótona, mas é um balanço, um swing danado, né? Então eu fiz uma animaçãozinha experimental lá no YouTube, com o João Gilberto com aquele balanço todo, né? Ele tocando. Que legal. E aí essa caricatura, um agente cultural aqui do Sesc, aqui de Piracicaba, ele viu essa caricatura e me convidou para fazer uma oficina de caricatura animada. Ele inventou um novo gênero de animação. Que bacana. O Lucas perguntou se você fez o Teixeirinha. Teixeirinha eu gosto também, não cheguei a fazer ainda. Mas tem tanta gente na música popular que sempre vai faltar alguém, né? Mas é uma boa ideia, uma boa sugestão. Muito bem. Agora a gente vai falar do primeiro personagem. Eu quero falar sobre um cara chamado Leco, o Peixe Legal, que começou em 88, não é isso? E em 90 as publicações. Me fala um pouquinho desse peixe, o nome é esse mesmo, Leco, o Peixe Legal, é isso aí? Isso aí era uma coisa de autoestima elevada, chamar de peixe legal, né? Eu tinha 12 anos. Obrigado. Mas ele é muito que assim, o peixe. Bonitinho, né? O Leco é a melhor demonstração de que eu já comecei vendendo peixe. E eu, sendo de Piracicaba, não tinha como não remeter a Rio e tudo mais. Né? Essas referências muito de Piracicaba, pescaria, né? Então, mesmo que eu não quisesse, tá no DNA, a coisa do peixe, do pescador, né? Então, esse foi o meu primeiro personagem que me depois rendeu um emprego no principal jornal da cidade, porque eu fiquei 2 anos fazendo tirinhas desse peixinho nos suplementos infantis de um outro jornal que está extinto, chamava O Diário, numa página infantil. Aí depois eu fui para o suplemento infantil do jornal principal da cidade com esse meu personagem, 1990. Entendi. Aí no final de novo. Você nunca. Você era talento puro, você nunca tinha feito um curso, nada. Você começou a desenhar por absoluto instinto e vontade. Como é que surgiu isso? Porque assim, a gente sempre começa de alguma coisa que a gente gosta muito e quer fazer, meio que reproduzir aquilo, né? Então, o que eram as minhas influências?
Gibi Disney, da editora Abril, né? Que foi muito marcante para uma geração toda, inclusive a do Lucas aqui, Sim, que está vendo a gente, né? Gibis Disney, da exato. Abril. Livros infantis que tinham muito humor, como O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. A coleção Sim, Vagalume, da editora Ática, que tinha aventura, mas tinha humor também, né? Então exato. essas são as minhas referências. E aqui em Piracicaba, é bom registrar isso, tinha um personagem de charges que saíam antes e depois dos jogos do 15 de Piracicaba, né? O famoso time aí 15. do... O 15 não existe mais? Existe, opa, tem uma Tá em torcida que divisão? apaixonadíssima. Tá em que divisão? Não sei mais, mas ficou oscilando entre segunda e terceira, assim, Série A, né, que fala hoje Série A, Série B, Série Série B, C. Série C, Série Mas, D. Mas mas legal, daí assim, surgiu essa tua inspiração desses gibis e você começou a fazer. E com quantos anos? Você começou com 15 anos, é isso? comecei a trabalhar em jornal com 15 anos, por causa do peixinho, né? Mas aí Então hoje eu não alguém da família passaria viu nem o na peixinho? porta, né? Como é que foi esse processo? Alguém viu esse peixinho? Como é que funcionou? Lá em 88, lá no Diário, eu Uhum. fui morrendo de timidez e de vergonha e deixei lá no balcão do jornal a tirinha, porque tem um amigo meu que falou, olha, o Jornal Diário tem uma página infantil, aí você gosta de desenhar, vai lá apresentar seu trabalho. E eu fiquei tão feliz, porque primeiro que o meu desenho saiu bonitinho lá, que o pessoal publicava desenho em página do leitor que chamava, né? Desenho reproduzido a lápis de cor, então não saía direito no jornal, né? Que E eu bacana. fazia os meus desenhos com caneta esferográfica Bic, então saiu bonitinho no jornal. Que bacana, bicho. E você E usou a aí caneta já, Bic como o teu instrumento de trabalho durante muito tempo, então. mas até hoje eu faço caricatura ao vivo com caneta Bic. É muito Ah, bom. que legal. Deixa eu te É perguntar muito uma bom. coisa. Essa história do Leco, ela foi indo até quando? Quando que você ficou no jornal? Então, você foi de um jornal para outro, certo? Você saiu do... É, O primeiro jornal, agora eu não me recordo de cabeça, era O Diário. é o Diário. O O Diário, Diário você foi pro... Pro Jornal de Piracicaba, o principal jornal da cidade. E o Leco, E você encerrou as tirinhas ou não? Ou ainda existem eu muitas? encerrei, a fase amadora, vamos dizer assim, foi de 88 a 90, né, nos dois jornais aí. Aí no Jornal de Piracicaba eu passei a ser ilustrador do suplemento infantil, aí eu continuei publicando essas tirinhas do Peixinho Leco, né, até 92. Então, só Entendi. que recentemente eu comecei vamos dizer, fazer um remix do personagem, sei lá, um revival, que seja. Aí eu voltei a publicar umas tirinhas inéditas, deu saudade e voltei a fazer algumas inéditas lá no meu Instagram, tá lá. Entendi. O Lucas brincou que falou assim: caneta Bic é ótima, é caneta esferográfica, né? A Bic é a marca, vai dar tudo certo. Vocês entenderam. A A Bic não Elisa paga chegou, não chegou nada. atrasada, não, Elisa. Estamos começando, tem muita coisa para falar ainda. Deixa eu Oba! te pontuar uma coisa que é o seguinte. Me fala sobre as inéditas do trio Sá, Rodrigues e Guarabira. Como é que funcionou essa parceria com a música? O lance é o seguinte, em 2000, 2001, estava começando meio com o estouro da internet, só que era a internet de escada, que você deve se lembrar, né? Sim, como você diz, da idade da pedra lascada, não, da pedra de escada. É, pedra de escada, da internet lascado. Exato. Então, aí eu, todo curioso, né? Aí estava começando o que se chamava de listas de discussão, que hoje seriam equivalentes aos grupos do WhatsApp, né? Do Facebook e tal. Então tinha essas listas de discussão do Yahoo Grupos, eu até lembro. Aí eu entrei numa dessas listas de discussão musical, que eu gosto de música. Só que eu não sou músico, e era lista de músicos. Só que eu ficava só olhando, entendeu? Aí Entendi. numa dessas listas que eu entrei, tinha o Zé Rodrigues e o Guarabira. O Guarabira do Sai Guarabira e o Zé Rodrigues do Casa no Campo, e o Joelho de Porco, o Sim, sim, famoso Zé sim. Rodrigues, né? Referências, os dois referências, né? Com certeza. Aí eu escutava os caras do rock rural, né? Então é uma maravilha, né? Tem um amigo meu que Aí o que brincou que eu acontece? nasci no mundo digital. Eu nasci na época da máquina de escrever, bicho. Eu sou da década de 60, no final da década de 60.
Daqui a pouco eu vou ter que explicar pro pessoal o que nós estamos falando. Conversa com bula. Aí você estava E aí nesses grupos? eu estava num desses grupos que chamava M Música. Aí eu, para me fazer notar, meio encabulado de ver os ídolos, assim, de ver as mensagens dos ídolos, aí eu comecei a me enturmar com o que eu sei fazer, que é caricatura, né? E quadrinhos, caricatura, mas no caso caricaturas. Desenhei todo mundo. E a última caricatura que eu fiz foi do Sá Rodrigues Guarabira. Aliás, a minha primeira feita em computador. E na época eu achei uma porcaria a caricatura. Achei horrível. E como é que você fez naquela mesa? Eu faço com mouse. Ah, com mouse? Eu sou louco. Nossa, mas não é fácil não, hein? Conseguiu fazer não é? Mas assim, eu achei uma porcaria tecnicamente, assim, pro meu. Eu primeiro que eu tinha feito computador, enfim. Mas aí eu postei na lista, eles viram, todos gostaram, claro, né? Claro, porque quem não gosta de caricatura, né? Enfim. Aí que acontece? Aí 4, 5 anos depois que eu postei essas caricaturas, inclusive as deles, Sá Rodrigues e Guarabira já tinham voltado a se reunir como trio e tinham gravado um disco pela Som Livre, a partir de um show do Rock in Rio, Outra Vez na Estrada. Reativaram o trio, que tinha sido trio antes de ser dupla Sá e Guarabira. Aí fizeram o disco de inéditas, Amanhã. E aí o Guarabira me chamou no e-mail e falou, escuta, tem um amigo nosso aqui que não pôde fazer o design, a capa do disco novo da gente, você não quer fazer? Aí falou, porra, vambora, né? E você recebeu, aí não foi na camaradagem, você recebeu, foi contratado para fazer isso. Foi. Mas baseado na impressão que eles tinham tido com a caricatura. Né? Se esse cara faz isso, então ele deve fazer design gráfico, né? Fazer capa de disco. Vão tentar, né? Aí. Chegou uma amiga minha, Érico, chegou uma amiga minha, Gabi, que você vai fazer a caricatura dela, depois nós vamos combinar. A gente faz um bem bolado aí. Bem bolado. Mas e aí, daí então, você foi contratado, e onde você foi fazer todo esse trabalho da ilustração do disco? Então, a caricatura, ela entrou no encarte. E por quê? E aquela coisa, a gente tem que fazer tudo para ontem, né? Tava na véspera de mandar o disco lá para ser fabricado, né? Então tinha que a arte do disco tem que estar pronta. E olha que duas coisas, assim, rapidinho. A capa do disco era uma capa que eu tinha, porque eu guardava os MP3zinhos no computador e tem aquelas pastinhas lá com as figuras que a gente coloca lá para identificar, né? Sei. E eu de brincadeira, eu tinha feito uma arte que é igual à capa que saiu, mas para uso interno, né? Aí eu falei, nossa, essa vai ser a capa oficial do disco, olha que beleza, né? Putz, que loucura. Muito bacana. Então, essa tua, eu acho muito bacana, a tua trajetória, Érico, ela em algumas oportunidades de trabalho, como a que eu vou falar agora, vem de você ser um assíduo ouvinte de rádio ou que você realmente é um cara que está sempre no meio artístico, né? Assistindo, curtindo, mas se envolve. Foi o caso que eu quero que você explique agora. Como é que foi a aproximação do Grupo Jovem Pan em 2015, se não me engano, com o 3 em 1. Me explica como é que é, para quem não conhece. O 3 em 1, vou contextualizar somente o pessoal. É um programa da Rádio Jovem Pan que foi criado também pelo nosso amigo Patrick Santos, né, a concepção dele, ele foi gerente de jornalismo da Jovem Pan e agora voltou como parceiro, né? Ou seja, ele faz projetos como Conversa na Pan, o próprio podcast, o 45 do Primeiro Tempo, ele realiza alguns trabalhos na Pan. E agora vai ser um documentário que a gente até comentou na live. Aí o Érico era ouvinte do 3 em 1 e, de repente, me conta o que aconteceu. Conta para todo mundo. O lance seguinte. A Jovem Pan, ela estava começando a ter uma atuação forte na internet, no YouTube, né? Aquela coisa que eles falam de rádio com imagem, né? Então estavam fazendo programas novos, desenvolvendo programas novos no estúdio, mas com imagem, como se fosse programa de TV no YouTube. Então eu comecei a ouvir a Jovem Pan, eu já ouvia a rádio aqui, principalmente da minha cidade, né? De Piracicaba. Mas com a coisa do YouTube, eu passei a conhecer o trabalho da Jovem Pan nesse novo com imagem, né? Então eu passei a acompanhar o Radioatividade em 2016, né?
Comecei a mandar. E o 3 em 1 veio em seguida, né? Então tinham implantado os pingos nos is um pouquinho antes, né? 2015, você falou. Depois veio o Radioatividade, que era um programa à tarde, né? Durante a tarde, né? E depois veio o 3 em 1. O Patrick desenvolveu esses 3 programas aí dessa nova fase, né? Exato. E aí eu comecei a... Desculpa te interromper, Érico. O Radioatividade Opa. que apresentava era Madeleine Lasco e o Carlos Aros, né? Isso. Inicialmente o Thiago Berraich e a Madeleine, né? Que hoje o Berraich apresenta o Jornal da Manhã, né? Na Jovem Pan, né? O Berraich também apresentou Radioatividade, tem razão. Exatamente. E foi nessa fase que ele estava que eu mandei caricaturas da Madeleine e dele, que eles dividiam a bancada, né? A apresentação. Aí, meio de zoeira, assim, porque eu gostava. Rádio, você sabe que envolve a gente, né? Então a gente fica meio íntimo, se sente íntimo, né? E você mandou para eles como, Érico? Eu coloquei no meu Facebook e marquei eles, né? Uau! Que bacana! Você também aí colocaram no ar. Pois é. Você faz acontecer o negócio, né? Mas foi uma coisa... Não, claro que você gosta, eu acho que é mais ou menos o mesmo sentimento de um saudável amadorismo que norteou lá atrás, quando você citou o Peixinho Leco. Aquela alegria de você explorar um território no melhor sentido, sabe? Falei, nossa, meu desenho está no espaço legal, meu desenho saiu bonitinho no jornal, e agora está no rádio com imagem. Como que você imagina isso, né? Você imaginaria isso, né? Então, é uma coisa de... Essa paixão que você tem por rádio, tem um amigo meu que está aqui agora nos assistindo, o Cuca Labareda, é a mesma coisa. Ele sempre teve um sonho de estar, obviamente, atuando em rádio. Hoje a gente tem um grupo de esportes, que é uma equipe de esportes, onde ele é o cara que faz a técnica, ele faz o plantão esportivo nessa tua pegada. Ou seja, você acabou surgindo e entrando junto aos grandes jornalistas que você sempre acompanhou, assim como o Cuca hoje tem como parceiro e chefe, que a gente brinca, que é o Anderson Chene. Mas me fala dessa história do 3 em 1. Aí você mandou a caricatura. Como é que funcionou? Aí eles te chamaram? Eu mandei para o Radioatividade inicialmente e colocaram um monte. Eles comentavam, como você viu nos vídeos lá, eu comentava o meu nome, falava o meu nome, dava o crédito, brincava em cima, que tinha uma zoeira saudável lá, com a Madeleine e depois com o Carlos Ares, que passou a apresentar o programa, né? O Radioatividade. Aí acabou o Radioatividade, aí eu pensei, eu vou mandar para o 3 em 1, vamos ver se eles colocam, né? Aí foi mais esporádico. Aí um dia, aí que o Patrick já estava apresentando, né, o 3 em 1, que ele foi do Pingos nos Is pro 3 em 1. Exato. E aí, um belo dia, ele teve contato com esse meu trabalho, né? Que eu continuei mandando lá as caricaturas, né? Mas fazia uma piadinha em cima e tal. Aí conheci ele, conheci a Vera, né? Conheci ainda à distância, né? Por causa desse contato, por causa da caricatura que eles colocavam, né? Então foi assim, eles passaram a conhecer meu trabalho. E você veio para o estúdio quando? Em quantas oportunidades que você conheceu? Quando veio o convite para você ir para o estúdio? Eu lembro que você fez a amiga da minha enteada, da Nani, que hoje é jornalista na Jovem Pan. Hoje ela era produtora na época, a Marcela Lorenzetto. E você fez... Isso, hoje ela é uma grande jornalista, está na CBN, e amiga da minha enteada, e ela, na verdade, foi uma das caricaturas que você fez lá dentro, no estúdio, não foi isso? No Radioatividade me convidaram para participar de uma entrevista, o Carlos Ares. Aí eu conheci o Carlos Ares, conheci a Madeleine pessoalmente, né? Aí eu desenhei a Marcela Lorenzetto, o Carlos Ares me arrastou para desenhar ela. Quantas vezes você foi para o estúdio? Você teve no estúdio da PAN lá, Érico? Várias? Ano passado, eu tive com o Patrick na data do lançamento do livro dele. Que eu fui, claro, eu ia no lançamento do livro dele, lógico, na Paulista, na Livraria Cultura. E aí ele foi dar entrevista pro Morning Show de manhãzinha, né? E aí, à tarde, eu participei do 3 em 1. Eu já tinha um certo contato, né? Com a turma lá. Aí eu falei, vou estar aí. A gente podia fazer charge no estúdio, no 3 em 1, né? Vamos tentar isso aí, né? Aí eles toparam, eu fui lá. E topou. O único desenhista é que tu só vai político, só vai candidato a presidente, secretário disso, daquilo.
cartunista eu nunca vi. Acho que eu fui o único, talvez. Você fez o do Gedel, inclusive, daquele rolo todo da grana, né? Das caixas de papelão cheio de dinheiro, não foi isso? É exato, que ele tinha sido achado lá no apartamento da mãe No dele, né? Que tinham apartamento dele, achado lá, lá. 50 e É poucos isso no milhões de reais. Radioatividade, né? Aí no Exatamente. 3 em 1, ano passado, eu fiz o Moro, fiz o pessoal lá do estúdio, lá, o Silvio Navarro, que estava lá apresentando, fiz a Vera. Eu já tinha Exato. algum contato com a Vera também, ela sempre foi muito gentil comigo. A turma lá é ótima, né? Muito pessoal bacana Não, são demais. Né? muito bacanas, É. são muito legais. Vamos falar agora o seguinte. O Patrick, e eu vou fazer mais uma referência a esse nosso amigo em comum, ele fala no livro dele, e ele fala em algumas citações, sobre os personagens invisíveis que a gente... Coraçãozinho. Tá vendo? Coraçãozinho. Sobre os personagens invisíveis que a gente esquece de enxergar todos os dias. É o chapeiro da padaria, é o porteiro do prédio, enfim. E você fala, numa das suas passagens da sua carreira, que você fez no Salão de Humor de Piracicaba, que eu achei sensacional o termo, você fez milhares caricaturas de ninguém. Não do Zé Ninguém, mas de pessoas que ninguém conhece, pessoas anônimas. É isso mesmo? Explica como é que funciona isso, Érico. Mais uma das maluquices que surgem assim meio ao acaso, né? Numa das vezes que inúmeras vezes que eu desenhei caricatura ao vivo, lá no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, né? Tradicional já, quase 50 anos, tinha umas ocasiões que eu ficava no fim de semana desenhando, em muitas ocasiões. E aí aquele período que eu ficava geralmente, às vezes 5, 6 horas direto lá, uma tarde, assim. E tem vácuos de tempo. Geralmente o horário de almoço que as pessoas vão lá visitar, Entendi. e depois tem um vácuo de pessoas que dão um vazio, aí depois volta uma turma. E nas minhas folgas, vamos dizer assim, às Você vezes, em fazia. vez de eu ir respirar, sabe, em outro lugar, eu não ficava Você na ficava mesa, eu ficava, fazendo caricatura. eu ficava desenhando para mim, uma coisa que desenhista faz, né? Ah, Aí vinha entendi. um ou outro curioso e perguntava assim para mim: você está desenhando quem? Porque eu estava lá para desenhar caricatura, estava para desenhar alguém, né? Sim. Aí eu falava assim, eu percebi que eu sempre respondia a mesma coisa, que era o seguinte: eu não estou desenhando ninguém. Ninguém. Então, era coisa, porque eu desenhava aqueles desenhos loucos que desenhista faz quando tá meio sem fazer nada. Desenhos imaginários, pessoas imaginárias. Sempre tive a cabeça povoada de personagens, né? Reais Sim. ou imaginários, e nesse caso eram imaginários, né? Tem um HD mental aqui nessa cabeça, milhares de rostos, né? E Muito aí eu legal. inventei as caricaturas de De ninguém, que eram ninguém. personagens imaginários. Ninguém que você conhece, porque só tem aqui na minha Na cabeça, sua né? Eu cabeça. materializava. É. Que bacana. Eu quero que você fale um pouquinho, antes de mais nada, agradecer a Nelly, que também está presente, uma amiga minha aqui de São Paulo. Boa. Você teve um reconhecimento, que eu acho que isso é bacana. A gente acha, porque foi um fulano, beltrano, algum político, mas eu acho que dentro da sua cidade, você tem um reconhecimento independentemente dos políticos, mas eu acho que a própria Câmara tem essa iniciativa de homenagear você como um grande artista. Em 2016, você recebeu uma moção de aplauso, é isso mesmo? Pois é, eu costumo dizer que eu tive que colocar uma vez na vida a camisa por dentro da calça, né? Ir lá receber um prêmio, fazer discursinho, não prêmio, uma moção de aplauso, não é Não, mas prêmio, né? bacana. E foi emocionante, porque assim, eu estava fazendo 25 anos de desenho em 2016, né? Oh, Foi o ano que eu comecei a mandar o desenho lá para a Jovem Pan, né? 2016 foi um ano bem especial, assim. E aí eu foi ano pude de ter Olimpíada. Pois é, rapaz. Muito bacana. Aconteceu de tudo em 2016, né? É, E aí eu tive a oportunidade de contar com uma professora lá do ensino fundamental que me incentivava. Foi emocionante, assim, foi que muito bacana. emocionante. Mas ao Então passo aí que é que você... essa... Desculpe, Pode falar. Érico. Ao Ô, passo que fala. você teve essa homenagem, você teve um problema com um dos seus personagens. O personagem que você teve o problema foi com o Pamonha de Piracicaba. Eu, que sou um gordinho que eu não tenho vergonha de gostar de comer, eu sempre fui fã de pamonha.
E a pamonha vinha Opa! sempre aquele caminhão, pamonhas quentinhas, pamonhas caseiras, pamonhas de Piracicaba. E me conta essa É, história do pamonha. Você tinha um personagem e você foi isso. proibido de fazer o personagem? Me conta essa história. A Que é o pamonha de seguinte, Piracicaba. até o Patrick veio aqui na cidade para lançar o livro dele, ele reclamou que não tinha pamonhas pelas ruas aí. Você fala, meu Deus do céu, né? Se na Amazônia não tem, sei lá, O Boto aqui era para Cor-de-Rosa, ter sei lá. pamonha. A Viúva Alegre. Então, estragou o folclore, né? Que droga, né? Mas assim, Não, me conta essa história. isso. É o seguinte, tinha aqui em Piracicaba, tinha um grupo nos anos 90 e no comecinho dos anos 2000 de desenhistas de humor aqui que participavam do Salão de Humor e eu fazia parte, que era um grupo local que chamava Pamonhas de Piracicaba para tirar sarro mesmo desse negócio, né? Nós somos os Pamonhas de Piracicaba, então tinha uma exposição anual no Salão de Humor com esse grupo que eu fazia parte, né? Até fizeram 2 exposições e desistiram de ser pamonha, né? Ah, não quero mais ser pamonha. Ah, não, não quero mais, né? Aí o que acontece? Eu peguei esse mote aí do pamonha, então, já que vocês não querem ser pamonha, eu vou ser pamonha. Então, a tira que eu fiz pro jornal, que eu sempre desenhei aqui, chamava Um Pamonha de Piracicaba. Não era Pamonhas de Piracicaba, nem Pamonha de Piracicaba. Era Um Pamonha. Um pamonha. Era uma espécie de uma autorretrato em quadrinhos, assim, bem Dá uma humorado, né? referência a você mesmo, entendi. É. Então, assim, em algum momento o desenhista acaba falando dele mesmo, né? Dando uma exagerada, mas acaba falando. Aí, depois de 6 meses que a tirinha estava saindo aqui num jornal aqui de Piracicaba, me chamaram lá para conversar. Tem um conselheiro editorial aqui, tinha conselho editorial de um conselheiro só. Olha só. Meu Deus. O Tanta idiotice. conselho ou você muda o nome desse personagem, ou se você tá fora do jornal. Eu não evitei dar uma Uau, uma gargalhada. censura absurda. Eu pensei, caramba, né? Mas o que, E que uma tem de pamonha errado, muito não bem. é? Então... Não, ainda se fosse uma coisa, tipo, tem chargista aí que tem histórias aí, principalmente os caras do Pasquim, né? Com altas Sim, histórias, o nos porões Wilson, da todos esses. ditadura. E eu fui censurado por causa de um Pamonha. pamonha. É ridículo, sabe? Mas o que acontece? Eu meio que fui vingado disso, porque essa tirinha com o nome original, aí ela ganhou primeiro lugar em quadrinhos num salão de humor lá de Santos. Aí o que prova que pamonha de casa não faz milagre mesmo. Verdade. Acabou sendo premiada a tua pamonha que foi proibida na tua cidade natal, né? Pois Agora é o é. seguinte, eu quero que você fale um pouquinho do Projeto Caricaras. O que foi esse Projeto Isso. Caricaras? Então, eu costumo dizer que o trabalho de caricaturas, o meu trabalho de caricaturas, ele tem a minha cara, tem o meu estilo, né, nesse sentido. Sim, Mas ele também tem a sua cara, que eu desenho a sua caricatura, sim. desenho caricaturas, como eu falei, pode ser tanto do presidente quanto do vizinho. Então, assim, o trabalho do caricaturista, ele tem a cara do desenhista, o estilo do desenhista, e tem a cara da pessoa que está sendo retratada com humor, né? Aí o que Lógico. acontece? Aí eu sempre, você viu aí no material aí de consulta aí do que eu já fiz, eu sempre coloquei os meus trabalhos como um projeto, sabe? Então, assim, eu brinco que quando eu não tinha trabalhos, eu os inventava, sabe? Atualmente, nós estamos num momento da vida, por conta da pandemia, que está todo mundo se reinventando e reinventando trabalhos, né? A grande verdade é Pois essa. Mas é. o Caricaras foi o quê? Foi uma reunião de trabalhos seus, foi isso? O Caras, ele juntou muitas, vamos dizer, habilidades, vai, que eu tinha. Que eu tinha experiência de trabalhar com jornal, então eu aprendi a editar jornal, né? Que eu trabalhei em jornal, a gente fica por dentro do processo de edição e tudo mais. A gente Edição. aprende, né, com isso, né? Como que funcionam os bastidores e a edição toda, né? É um processo de criação de edição de um jornal, assim. Então eu fiz um jornal que tinha a minha cara.
Aí o que acontece? O Caricaras apresentava o meu trabalho de humor gráfico num um tabloide, que é um meio jornal, né? É um jornal em formato menor, e que eu editava, escrevia tudo, o material de humor, punha caricaturas, e a capa tinha um espaço gigante em branco, e esse slogan, o jornal que é a sua cara. E nesse espaço em branco eu desenhava a caricatura da pessoa que comprava o jornal. Então era um trabalho muito personalizado, assim. Muito legal. E foram 7 edições, 1000 exemplares cada. Eu desenhei uma por uma a capa de todas. Todas diferentes uma da outra, hein? Nossa, dá então, 7 mil desenhos, é isso mesmo? 7.000 desenhos, Nossa, bicho. A gente vai fazer uma pesquisa para ver se você entrar no Guinness, para ganhar, ganha um prêmio por isso, né? Porque é uma loucura, é um trabalho muito grande. Vou reivindicar isso aí, viu? Com certeza. Então, assim, foi uma vitrine que eu inventei para mim, né? E funcionou por 7 edições, assim, né? Então, então aí eu distribuí em evento no Salão de Humor de Piracicaba, eu fiz bastante, né? Então é o meu supermercado, né? Olha o que eu tenho para te mostrar, né? O meu cartão de visita por muitos anos foi esse jornal Caricaras, né? Que juntava a habilidade de caricatura ao vivo com o desenho impresso, né? Então 2 coisas aí que eram a minha cara. Muito legal. Agora nós vamos voltar de novo a falar do Projeto 45 do Primeiro Tempo. O livro foi uma chamada, ou seja, a gente já falou sobre aquela relação que você teve com os jornalistas da Jovem Pan, né, e principalmente com o Patrick, que era já na época já era gerente de jornalismo, né, o chefão, que a gente brincava, né, com a galera toda, e ele te chamou para fazer a ilustração do livro. Mas daí surgiu o podcast, e do podcast surgiu o Conversa na Pan. Como é que foi esse processo, Érico? Como é que foi desenvolvendo? E até hoje você continua, como é que funciona toda essa mecânica? Então, aí é o seguinte, né? O Patrick tinha conhecido meu trabalho no 3 em 1, mas eu não tinha tido contato pessoal com ele, né? Aí, em 2018, ele saiu da rádio para se dedicar ao que ele chamou de período sabático, né? Dar um tempo na carreira, dar um descanso, uma pausa para repensar a vida e a carreira, né? Aí, no começo de 2019, olha isso, né? Outra dessas coincidências malucas aí. Eu não tinha contato pessoal com ele, mas a gente fica em rede social, então. E eu gosto da pitaco, assim. Eu mando opinião pros caras aí que eu gosto, as pessoas que eu gosto, o trabalho delas. Que opina, que manda e-mail, que faz tudo, é isso? Eu sou intrometido, assim. do pitaco, né? Aí o nada de intrometido. Exatamente. E aí o que acontece? O Patrick começou a escrever no LinkedIn, olha só, crônicas da vida urbana de São Paulo, aquela coisa de ele prestar mais atenção no bairro, o que está em volta, nas pessoas, nos costumes, que a gente fica nessa correria louca e não tem tempo. E agora ele tinha tempo porque ele tinha parado, tinha dado esse tempo na carreira, né? Aí ele escreveu uma dessas crônicas e eu mandei um comentário para ele. Eu também não tinha contato, mas eu mandei um comentário. Aí ele disse que estava voltando da yoga, que não tinha levado o celular, né? E aí ele voltou e viu meu comentário, e ele estava em processo de edição, finalizando a edição do livro que ele tinha escrito, 45 do Primeiro Tempo. Aí ele falou, tá aí. E a coach dele tinha sugerido uns dias antes, por que você não coloca ilustrações no livro? Que fica o livro gostoso. Originalmente nem tinha ilustração, Érico. Foi uma ideia da coach dele. Da coach, então ele... E você entrou na ideia da... Você foi o instrumento da ideia dela, é isso? Aí ele voltou da yoga, viu o celular que eu tinha escrito, já, claro, já sabia que eu desenhava e tal, que eu tinha colaborado pro 3 em 1. Aí deu estalo, ele falou, tá aí, o Érico, pareceu um ilustrador que caiu do céu, então vou conversar com ele. Então, ele disse que não tem coincidências, né? Que essas coisas são. Foi ótimo. Deixa eu só te interromper um segundo, agradecendo o Júnior, a Nelly, que continua conosco, está gostando do papo, disse que está gostando, viu? Opa! Isso é um bom papo. É um piracicabano, um caipira do Porto, mas que a gente curte demais. Mas eu tenho uma cabeça brilhante, né? É porque a minha testa é grande, ela vai até a nuca. Mas o que é legal
é que essa tua participação ativa acabou gerando... para quem não conhece, o 45 do primeiro tempo, a gente vai reforçar de novo. É um livro sobre resiliência, sobre transformação, sobre o sabático, sobre carreira. Eu recomendo, da editora Literari, entendeu? Olha, vale a pena, são 140 páginas, é um livro muito fácil de ler, uma sentada, em poucas horas você lê inteiro, e é uma história de vida sensacional do Patrick Santos e a ilustração do meu querido Érico San Juan. Vale a pena realmente ter essa junção de dois talentos, o talento do Patrick com o talento do Érico, que a gente está conversando hoje. Certo, Érico? Legal, obrigado pelas palavras aí. Que é isso. Aí o podcast o Conversa na Pan, como é que foi? Então, aí o que acontece? O livro do Patrick foi lançado, né? Sim. Fez um baita sucesso, foi filas pela Livraria Cultura da Paulista, foi muito emocionante, assim. Foi maravilhoso. E tocou muita gente, né? E virou um best-seller, tá na segunda edição, né? E aí o Patrick lançou o livro, fez várias palestras, lançamentos pelo interior paulista, inclusive aqui em Piracicaba, né? Exato. E aí, nesse mesmo ano do lançamento do livro, alguns meses depois, acho que em setembro de 2019, ele voltou para a Jovem Pan, só que agora de uma forma diferente, com o projeto do podcast, com entrevistas com pessoas que transformaram e mudaram de vida, né? E participaram do processo como o 45 que ele passou. Entendeu? Que, na verdade, é um processo de reinvenção com sabático ou sem sabático, né, Érico? Exatamente. Aí foi legal que foi o seguinte, né? Ele contou a história dele em primeira pessoa. E no podcast, eu brinco com ele que no podcast ele exerceu a coisa das primeiras pessoas. Ele falando da história dele e batendo papo com pessoas que se identificavam, né, com ele de alguma maneira, né? Com essas mudanças aí. Aliás, vamos fazer propaganda do podcast, Érico, porque todas as ilustrações, todas, são do Érico San Juan também. O podcast você encontra nas plataformas Deezer, Spotify e todas as outras, né? 45 do primeiro tempo. Consultem. Sabe por quê? Porque o Érico San Juan teve a honra de caricaturar pessoas como Monja Cohen, o maestro João Carlos Martins, Amir Klink, Lia Luft, o Murilo Gun, o Márcio Balas, para quem não conhece, também aquele palhaço que faz as imitações do improviso. Tanta gente. E agora os últimos, Wesley Barbosa, o neurocientista, muita gente legal, né, Érico? E como é que funciona esse processo das caricaturas dos convidados? Ele manda para você a foto e você já faz? Como é que é? Ele assim, bem simples, assim. Érico, eu vou entrevistar tal pessoa. Se vira, procura aí as imagens. É muito simples. Ele não é desse jeito, claro. Ele é um gentleman, como a gente sabe, né? Sim, ele é Mas ele... Lorde inglês. Opa, mas você também, rapaz. Pô. Mas assim, é muito simples. E o legal que é o seguinte, né? No livro, eu personifiquei ele. Cada capítulo abre com uma caricatura dele ou da situação que ele estava passando, descrevia em cada capítulo, né? Perfeito. Então, abria com os desenhos. E no podcast a gente conseguiu transpor essa ideia do livro, né? De valorizar a primeira pessoa no podcast. Então, aí eu sugeri para ele... eu comecei a fazer as caricaturas do podcast meio informalmente. Nessa coisa de... que legal, eu vou desenhar caricaturas aí, meio fazer uma propaganda informal do amigo, né? Aí depois de alguns meses é que, meio que, entre aspas, oficializamos as caricaturas nas capinhas do podcast, né? Então eu já estava fazendo informalmente. Inicialmente não foi. Capas, então. Não foi. Ele começou a adotar, depois, por sinal, comprou a ideia, vamos dizer assim, a partir da entrevista com a Monja Cohen, que ele achou demais a caricatura. Sensacional, assim. sensacional. Então ficou meio oficial essa ideia aí, e no início eu desenhava ele com o entrevistado na capinha, mas era coisa. Ele colocava como propaganda, digamos assim, do podcast, lá no Instagram, nas redes dele, né? Aí no começo desse ano, meio que a rádio oficializou
essa caricatura dos convidados nas capinhas. Aí é o aspecto gráfico, aí a cara aí do podcast que vocês veem hoje, né? E voltamos a colocar o desenho dele junto com o entrevistado também. Então tá valorizando. Não, muito bacana. Nossa, sensacional. É. E agora você é contratado para poder fazer essas caricaturas, é isso? Como funciona? Não. Acaba sendo uma parceria, é isso? É uma parceria, mas é uma parceria boa aqui. De divulgação do teu trabalho, é isso? É aquela coisa, né? Eu acho que é uma coisa boa para nós dois, porque isso aí dá um diferencial para o trabalho dele, né? É primeira pessoa, então vamos fazer pessoas na capa do podcast, né? Embora a marca Jovem Pan é fortíssima, a gente sabe disso. Sim. Mas assim, o projeto 45 do Primeiro Tempo é um projeto pessoal. Por mais que tenha um cara que, como o Patrick, que a gente sabe que escuta, ele tem uma capacidade fabulosa de escutar, de ouvir. Tanto que ele foi lá o gerente de jornalismo e o pessoal ama ele. A gente sabe disso. Queridíssimo. E então é maravilhoso. Né? Mas aí Exatamente. O Conversa na Pan, na verdade, o que é? Na verdade, é o podcast colocado com a imagem, é isso? Ou seja, as entrevistas e você é o cara que humaniza algumas frases. Como é que é esse processo, Érico? Me explica. Para quem não conhece, o Conversa na Pan é um programa que vai aos sábados, né, Érico? Isso. Na Rede Jovem Pan, no YouTube, que horário exatamente. Tá 10 horas da manhã, né? 10 horas da manhã. Às vezes varia um pouquinho por causa do futebol de manhã, mas tem às 10 da manhã e 6 da tarde, assim. Dias que não tem futebol é 10 da manhã. E é entre 10 ou 6 da tarde, né? Então, assim... E você faz as caricaturas, novas caricaturas com as frases, é isso? Como é que é o processo? O lance é o seguinte, a gente já está desenvolvendo as caricaturas por podcast, né? Uhum. E aí apareceu a oportunidade, convidaram o Patrick para ocupar um horário das 10 ao meio-dia, quando começou a pandemia, que você sabe que a Jovem Pan começou a ter uma programação 24 horas também com imagem, né? Exato. Então o Patrick praticamente voltou à rádio para os ouvintes, né? Porque ele fazia podcast, e podcast é um público diferente do público da rádio, né? Até uma coisa meio de nicho, assim, tá? Mas, assim, ele voltou praticamente à rádio, né? Nesse horário especial que ainda é a programação dedicada ao coronavírus, mas com uma proposta diferente, que era saúde e bem-estar. E para a proposta dele de humanizar entrevistados, de apresentar histórias humanas, né? Caiu como uma luva, né? Então foi com a proposta dele que chamaram ele para ocupar o horário das 10 ao meio-dia, todos os sábados. Aí, depois de algum tempo, virou o programa Conversa na Pan. Aí com 1 hora e com a mesma proposta do podcast. É como se fosse uma seleção, o melhor de 45 do Primeiro Tempo, vamos dizer assim, né? A seleção de entrevistas do podcast, né? Aí o que acontece? Aí ele falou, Érico, eu vou fazer esse programa que agora está oficializado na grade, então, se tiver alguma ideia para participar, a gente conversa, né? Aí eu pensei, você não pode colocar caricatura solta no ar, assim, né? Você precisa ter editorialmente, você precisa ter né? Exatamente, não é colocar lá o Léo e acabou, né? Então eu pensei, sabe aquela sessão Veja Essa da revista Veja? Sei. Você conhece, né? Que tem frases, geralmente frases polêmicas ou embaraçosas ou curiosas de personalidades da semana, né? Exato. E lá tem caricatura também. Aliás, de amigos meus queridos que até há pouco tempo fizeram lá. Eu pensei nessa ideia só que no programa do Patrick, mas com as frases dos entrevistados do podcast, que são as entrevistas que ele exibe no podcast também, né? Trechos, né? Frase de efeito, entendi. Exatamente, para ter sentido eu colocar lá a caricatura, né? Aí eu falei para ele, vamos fazer uma coisa nesse sentido, aí eu acho que calha bem aí. E até sugeri, inclusive, ele é uma gentileza danada, né? Aí eu pensei, vamos colocar no final, porque aí fica meio uma coisa legal, assim, para terminar. Ó, eu me metendo, né? Não, mas fica bacana, Érico, porque ele chega no final da entrevista, né? Para quem não viu, o Conversa na Pan, eu recomendo. Todo sábado você pode ver na internet, né? Na Panflix, tem todos os episódios.
mas ele fala assim, estamos chegando ao final do nosso programa Conversa na Pan, e agora chegou o momento de humanização, ou seja, quem humaniza a figura e coloca a questão do entrevistado é a ilustração do Érico San Juan. Eu acho muito bacana que ele sempre termina cada uma dessas entrevistas, as melhores entrevistas, né, do 45 do primeiro tempo, que hoje é um projeto onde tem livro, podcast e o Conversa na Pan, que põe uma imagem nessa história toda. Aí entra a tua caricatura. Você faz essa caricatura um dia antes e manda, é isso? Como é que funciona? Eu já fiz todas. Como é que é, Érico? São as caricaturas do podcast, né? Aí a gente transpõe por programa com as frases, entendi. O diferencial é esse, né? Você não faz novas caricaturas, né? São as do podcast, que aí eu acrescento a frase, né? Basicamente é isso daí, pro programa do sábado, né? Legal. Então aí no podcast é a capinha, que aí é o título do programa, com o Patrick Santos, o nome lá na lateral do entrevistado, na capinha do podcast. Aí no programa do sábado ele precisa ser diferente o contexto, né? O objetivo lá e tal. Exato. Então aí a gente coloca a frase que também identifica o entrevistado, né? Além da caricatura. E olha que honra. Tem 1 minuto da superação com o Tejon. Aí depois vem eu. É um êxtase, é maravilhoso. É uma honra, é uma honra. Na verdade, o que acontece, tem um amigo, o Bira Teodoro, passou a Leila Zucari também, obrigado pela audiência da galera toda. Boa. Ele disse que o Caruso faz isso no Roda Viva, né? Na verdade, durante a entrevista, ele vai fazendo algumas passagens do entrevistado. Bem lembrado, Bira, é isso mesmo. É isso que acontece. Exatamente. Agora você queria também... fazer isso. Seria legal. Isso que ele falou, ele até deu uma sugestão. Falou, queria fazer isso na entrevista. Nas vezes que eu tive na Jovem Pan, lá no 3 em 1 que eu fiz isso no ano passado, né? Tentei fazer isso, né? Bira, vamos ver, Patrick. Tá me devendo essa, Patrick. Exatamente. O Patrick tá devendo. Viu, Bira? O Bira que está nos assistindo, eu vou pedir para que você assista todas as entrevistas no site, no canal do YouTube do Érico San Juan, Érico San Juan, né? Que se escreve com J, mas Juan, que se lê. Isso. Você vai ver as entrevistas, inclusive ele fazendo uma caricatura ao vivo na hora, como faz o nosso querido Carlos. Agora, falando de caricatura assim ao vivo de jornalista, você também, que é um cara extremamente um ouvinte interessado, você fez a caricatura do pessoal da galera do Estádio 97, é isso mesmo? Pois é. Então, ouvinte de rádio. E a 97 também é uma rádio que começou a botar no ar programas com imagem, né? Não no Estádio 97, foi no Morde e Assopra, né? Só que tem lá o Domênico, o gato, que participa da programação toda, praticamente, né? Inclusive o Estádio 97. E o Morde e Assopra é o programa que é o programa era o programa do palhaço, né? O programa do palhacinho. Do palhacinho da 97. Sim. Mas eu não conhecia, por causa dessa minha coisa. E depois eu soube que era um programa tradicionalíssimo em São Paulo, né, na Rádio Paulistana e tal. Mas isso eu comecei a ter contato por causa da internet, né? Entendi. E aí eu pensei, era um programa meio de humor, meio pânico, né? Entrevista com humor, não sei o quê. E o palhaço que é impagável, né? Maravilhoso, né? É muito engraçado. E aí um belo dia... Opa! Deixa eu te interromper um segundo. A gente tem 1 minuto e meio, mas eu peço a todos que estão nos assistindo, quem já entrou, quem continua... A gente vai voltar, nós vamos ter pelo menos mais uma meia hora ainda para terminar toda a nossa conversa. Afinal de contas, por que eu estou fazendo essa live? Primeiro porque o Érico é um cara com quem eu me afeiçoei muito, por conta do Projeto 45, eu conheci o trabalho, e ele comemora este ano, na verdade, ano que vem, né, o Érico, os 30 anos de carreira. E a carreira dele é tão brilhante, como a gente já disse, com vários prêmios, essa ligação com a conexão não só do humor, mas com o jornalismo, e o bom jornalismo de conteúdo, é por isso que a gente está fazendo isso, e a homenagem vai continuar com essa entrevista bate-papo, na verdade, uma entrevista bate-papo. A gente vai continuar daqui a alguns segundos, eu saio e volto. Voltou o nosso amigo Lucas Libânio. Libânio, a gente vai sair um minutinho e vamos voltar de novo, hein? Tá certo? Vamos fazer isso já, então, Érico. Eu vou desconectar. Gente, todo mundo está assistindo, voltem que a gente vai voltar novamente. Então tá bom. Eu vou encerrar aqui e a gente volta em 2 minutinhos. Vamos lá.
Voltamos à segunda parte desse super bate-papo, essa entrevista muito gostosa com um caricaturista, ilustrador, designer gráfico, radialista, o Érico San Juan. Vamos lá, aguardando a chegada do Érico, meu querido amigo Rodrigo Kogo, o advogado, o grande Rodrigo Kogo. Assista, por favor, Gaúcho, essa segunda parte da entrevista que está muito bacana. Esse caricaturista, ele vai mostrar a caricatura de Sérgio Sá, você vai ver daqui a pouquinho. Olha lá, chegou o meu querido amigo Érico. Vamos lá adicionar. Vamos continuar com esse bate-papo. Bate-papo muito legal. Vamos lá, conectando. Ei. Grande Érico, voltamos. Vamos lá, daqui a pouco a galera está chegando novamente. Então, eu estou conversando aqui para o meu amigo Gaúcho Érico Kogo, advogado, o nosso Rodrigo. Boa. Perdão, Rodrigo. Rodrigo, é o seguinte, o Érico é um grande caricaturista, ilustrador, designer gráfico, locutor, radialista e um cara de um coração do tamanho do mundo. Um cara muito bacana, craque de caricatura, craque de ilustração e eu também de edição. Nós vamos falar sobre essas edições que você faz no teu canal no YouTube. Eu sei que é você mesmo que acaba fazendo. Ficou muito bacana. Vamos continuar o nosso bate-papo. Muito suor, muita transpiração. É o seguinte, eu quero falar um pouquinho sobre o teu processo de caricatura, né? Você tem uma rotina de participação em salões ou mostras competitivas? Você, normalmente quero que você fale um pouquinho do Salão de Piracicaba, como é que funciona e qual é o seu prêmio mais expressivo não precisa ser um prêmio em dinheiro, na verdade, mas um prêmio de valor que você considera. Me fala um pouquinho sobre isso, vamos lá. Como é que funciona primeiro o processo de caricatura para participação em mostras competitivas? Como é que é? Que é o seguinte, é um tipo de evento que foi muito... tem um tipo de evento que foi muito tradicional, principalmente nos anos 70, que eram salões de humor, né? O que é o salão de humor? Como você falou, é uma mostra competitiva de humor gráfico, né? Os artistas mandam trabalhos, mandam caricaturas, mandam quadrinhos, mandam cartoons. Hoje em dia até mandam escultura, caricatura em escultura e tal. Essas mostras aí, o que acontece? São competitivas. Tem prêmios para caricatura, para cada categoria de humor gráfico. E aí existe, no caso do Salão de Humor de Piracicaba, desde 74 existe. Anualmente, todo ano, até hoje. Né? Que época do ano que é, Érico? É agosto. Esse ano aqui vai ser um pouquinho diferente por causa da pandemia, né? Então eles estão discutindo como vão fazer presencialmente ou não. Ainda está meio em debate isso. Mas desde 74... Olha, eu fiquei sabendo que os jurados de seleção e premiação já foi tudo online. Já. A premiação vai ser online, a seleção já foi online, já os jurados em cada lugar lá, sem estarem todos juntos no Engenho Central, em Piracicaba, que é feito salão de humor, né? Não vão fazer. Já foi feita a seleção online, né? Cada jurado na sua casa lá. Então, foi dessa maneira a seleção. O meu amigo Birajara Teodoro Bira falou que o boliche foi tema do cartaz do Salão de Humor de Piracicaba deste ano, 2020. É isso mesmo? É um palhaço lá jogando boliche lá. Dá uma olhada no Facebook do salão lá que tem o cartaz desse ano que já está circulando, né? Então bacana, isso aí mesmo. O Bira é a nossa biblioteca, a nossa fonte maior do boliche, do bowling, né? Do Brasil. Quem conhece mais de boliche, toda a história e todo... A gente já brincou bastante juntos, inclusive em dupla, muito bacana. Entendeu? Ganhamos alguns títulos aí, mas é um cara que conhece bastante aliás, tudo sobre boliche, não só no Brasil como no mundo. Mas me fala então esse processo. Você envia e você continua enviando, participando? Você participa de toda a edição? Então, é que assim, como eu convivo com esse ambiente desde criança, a primeira vez que eu fui em salão de humor eu tinha 9 anos. Então, eu fiz de tudo que você imaginar. E, inclusive, eu fui jurado 2 vezes de seleção. Eu fiz caricatura ao vivo. Eu fui selecionado umas 5 vezes com quadrinho, com charge. Então, o que você imaginar que possa ter... Quando eu fiz 20 anos de carreira, eu fui homenageado com uma mostra exclusiva dentro do salão. Dentro do salão, então, assim, eu fiz de tudo que você imaginar. Eu só não ganhei prêmio, mas o resto, tudo que você imaginar, eu fiz. Assim. Com certeza.
A Elisa que tá dando oi. A Elisa é uma seguidora do Patrick que acabou virando seguidora desse singelo comunicador aqui, que estamos batendo esse papo bem gostoso. Bem, vamos lá. O prêmio mais expressivo foi aquele Salão Internacional que você ganhou na Argentina, ou teve algum outro que você tem assim um carinho especial, Érico? Me conta. Então, na Argentina eu fui convidado, rapaz. E acabou ganhando? Eu fui convidado para exposições especiais. Existe um museu em Buenos Aires que é em homenagem a uma figura importante do humor gráfico lá, que é o Diógenes Taborda. E o diretor desse museu convidou... Então, não a mostra, ao museu, né? Ao museu, aliás, perdão, ao museu. Isso. E aí, o diretor do museu, Jorge Stessens, ele é um agitador cultural lá, inclusive até de muitos países da América Latina. Então, ele é diretor desse museu. Então, vez ou outra, ele convida cartunistas para mostras temáticas. Eu não sei como, mas são milagres da internet. Ele chegou até mim e me convidou para participar de umas 3, 4 mostras lá, de temas específicos, né? Então, uma das últimas que eu participei foi de um precursor do tango, em homenagem a um precursor do tango na Argentina. Eu nem conhecia, então você vê como que a gente se comunica bem com os nossos irmãos. Mas assim, foi muito bom. Então, assim, aí você me perguntou de significativo, de prêmio ou de alguma coisa significativa na caricatura. Eu até vou te mostrar aqui, se eu conseguir, né? É até ligado com essa coisa da música brasileira, né? É uma caricatura que me fez um passaporte. Foi um passaporte para participar de um outro evento de humor do Rio, que era a Bienal da Caricatura do Rio de Janeiro. Eu fui selecionado pela primeira vez num concurso com caricaturas que era homenagem ao centenário do Noel Rosa. E era um livro só com caricaturas do Noel Rosa, de diferentes artistas. E eu tenho esse meu trabalho minimalista, então eu tinha publicado no CD do Sai Guarabira uma caricatura, né? Mais ou menos nessa época, 2010, 2011. E uma caricatura do precursor da Bossa Nova numa biografia, do Johnny Alf. Então, o cara que influenciou o Tom Jobim e o João Gilberto. Então, assim, dava muitas histórias, só isso, cada uma que eu estou contando. Mas essa aqui foi a primeira caricatura que eu fiz, minimalista. Então, é como se fosse um logotipo, entendeu? Sensacional. Então, para mim, isso aqui tem muito significado. Eu fico muito... para mim, eu vou lembrar pro resto da vida, que a partir disso que foi criada uma Bienal Internacional da Caricatura do Rio de Janeiro, né? E até então a ênfase no meu trabalho era quadrinho. Então essas caricaturas iniciais aí selecionadas em concurso e tal, foram um empurrão, né? Para eu continuar fazendo caricatura do jeito que eu acreditava. Porque não é 3D o meu trabalho, não é um trabalho da moda, é um trabalho que é o oposto disso, é traço e 2D. Então, para mim, é muito importante esse tipo de... me colocar dessa forma, sabe? Com uma coisa muito pessoal. Assim. Muito obrigado. Obrigado. Não só viu o pessoal que tinha a própria Elisa, acabou de citar aquela lindíssima caricatura. O Lucas falou que parece que tem o disco também. O disco tem na verdade, é o disco junto... Através do disco você fez aquela caricatura, foi isso? Ou tua caricatura eu tinha feito... Não, é um livro em homenagem ao Noel Rosa, nesse caso aqui, né? Um livro só com caricaturas. O disco que o Lucas citou, o que é? É o do Sai Guarabira. É esse aqui. Isso que ele queria mostrar. Aí tem a caricatura que eu tinha feito para a lista de música, eu tinha participado anos antes, que eles estavam. E era essa aqui. Não sei se dá para ver. Que entrou no encarte. Dá sim. Mais um pouquinho, isso. Sobe um pouquinho. Não, o contrário. Isso. Sim, né? Não, mas tá pequenininha. Que não tá saindo, Um pouquinho mais, isso aí. Agora sim. Muito legal. Sá Guarabira Zé Rodrigues. Muito legal. Minimalista, né? Quem quer conhecer depois do trabalho, nós vamos falar sobre as redes sociais. Boa. Do Érico e os canais. Vamos falar o seguinte agora, sobre... Você tem interesse, a gente vive hoje
Érico, um momento extremamente conturbado do ponto de vista político já não é de hoje. Desde a época do Lula, Pois toda é. a questão, a Dilma, o impeachment, É, toda a questão da polarização esquerda-direita. é. Existem muitos personagens políticos, obviamente, aos borbotões, para a gente poder. O caricaturista, que é humorista, que ele tem que levar as É, nossas desgraças com bom humor, né? E também é. tem outras figuras de personagens, porque a gente vive a internet, toda essa questão das redes sociais. Você tem novas inspirações? Você tem algum roteiro na tua cabeça? Você pretende lançar personagens? O que você tem pensado nisso ultimamente? Você diz com relação à política, assim, ou tudo, assim? Política ou outro personagem? Como tem o Dito Bem Dito, você pode lançar um outro. Você tem pensado nisso? Você tem alguma novidade para este ano ou para o ano que vem? Então, o lance é o seguinte, né, Sérgio, que assim, nessa vida de artista gráfico, né, eu, por exemplo, eu me defino como ilustrador, só que no Brasil você tem que matar não um leão por dia, mas um zoológico por segundo, sabe? Ser artista no Brasil é muito difícil. É difícil, mas não é impossível, mas é difícil. Não, não. Então, eu Basta já dizer fiz o que você charge fez. também, né? Basta dizer o que você fez com o Projeto 45, com a Jovem Pan, com essa aproximação dos últimos 5 anos. Isso é mostra do que você, além de talentoso, que se ninguém chamaria você para estar lá ao lado deles, você tem um talento realmente assim indiscutível. Você é um cara que Obrigado. faz acontecer. As pessoas têm que se mexer. Não adianta você ficar em casa esperando cair a oportunidade, né, Érico? Porque assim, amigos meus, até do mercado, os mestres que viraram amigos, assim, graças a Deus, né? O que tem mais afinidade são os caras. E talvez não seja. A gente não faz acontecer porque a gente é especialmente empreendedor ou tem aquele discurso na ponta da língua do Sim. coach, sabe? Nada contra, mas é que Mas vai assim, bem assim que primeiro funciona, assim, né? certo? Não é. E outra coisa, é muito importante, uma coisa que eu diria que é o seguinte: você e eu e o Patrick, nós somos de antes da internet. O mundo Sim, era muito eu estou me menor, mexendo aqui. sabe? Eu estou me mexendo aqui que eu Opa! vou colocar para carregar o bendito celular. Vai falando, vai falando. Eu apareci num mundo que não era globalizado, em 91. Parece o tempo da Idade das Cavernas, mas pra É gente é verdade, outro dia. é Mas verdade. o mundo já era diferente. Eu tinha que conquistar espaço dentro da minha cidade. Eu costumo dizer que eu abria picada na floresta, sabe? Mas não É é, verdade. como eu volto a ressaltar, não é porque você era especialmente um empreendedor, mas eu acho que a ideia não é só, a sacada não é de você, na hora de você desenhar, é de você criar projetos que te coloquem o seu trabalho em primeiro plano. Então, tipo, quem que você ia imaginar caricatura no rádio? É uma doideira isso, né? Não, Mas com a Jovem certeza. Pan conseguiu fazer rádio com imagem. Então, a partir disso, tem muito colega reclamando que não tem mais jornal para publicar, ou que o mercado editorial tá ruim. Tá mesmo. Mas, tipo, vão levantar a bunda da cadeira, não é só ficar desenhando, vamos criar projetos, sabe? Tem muita gente que Mas faz isso é que é projeto, legal. Você acabou se né? reinventando justamente por isso. Porque até assim, Vai falando não que eu é estou eu vendo tô, essa bendita da carga no celular. Vai continuar falando dessa reinvenção. Vai aí. Peraí. que é o lance é o seguinte, primeiro, eu estou no interior, por mais que nós estejamos num estado pujante e tal, que é economicamente dá muita oportunidade e tal. Eu vim de antes da internet, tive que mesmo que matar o meu leão por dia ou por segundo que seja. E depois da internet que meu trabalho começou a crescer, porque abriu o horizonte, sabe? Só que não adianta Entendi. nada você ter um horizonte à disposição se você está de costa para o sol brilhando, sabe? Então a gente precisa ter esse olhar, sabe? E a Mas reinvenção, no meu caso, é constante, porque primeiro que é entendi. uma coisa de sobrevivência e segundo que o mercado muda a todo momento, principalmente depois da internet. Então vamos e ter prazer, disposição para ir em frente, sabe? Mas o Lucas está falando que cartunistas não são empreendedores, mas tem que aprender a ser, né? Eu acho que as pessoas, É, os artistas têm que ganhar essa veia de empreendedor,
porque o trabalho de vocês, o Lucas, se Deus quiser, eu vou ter oportunidade de bater um papo com ele também, que é outro tipo de caricatura, uma outra escola, que é ele é muito extremamente bom. bacana, mas acho que esses profissionais têm condição de, como você, como o Lucas, como alguns outros que eu conheço, tem condição de poder fazer. Eu acho que a sua transformação de ir para o digital, de encarar um programa, de ver um projeto como o do Patrick e falar, pô, eu tenho uma oportunidade aí. Foi muito legal. Acho que isso que é a grande lição para você, como há 30 anos, como artista, como caricaturista, como ilustrador, eu acho muito bacana. Agora vamos chegar no momento que é o seguinte, tem um projeto meu, que eu espero que a gente consiga, com certeza, ainda esse mês, lançar inicialmente, que é o Todas as Linhas. O que é o Todas as Linhas? Eu sou muito ligado ao esporte, como eu falei para você, eu já fiz Jogos Olímpicos, tenho uma relação com o esporte muito grande. E o Todas as Linhas é um programa que, na vida e no esporte, há sempre uma linha. Como tem linha de fundo, linha de raciocínio, linha de passe. Então, essa fase das minhas lives, eu chamo de linha de raciocínio. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que usar o poder de síntese. E a cada minuto, você me responde uma pergunta mais ou menos em 1 minuto. Vamos lá. Primeira pergunta. O que você tem esperança hoje em dia? O que te dá esperança hoje? Num momento tão difícil. Eu tenho esperança na capacidade do ser humano de transmitir empatia, de exercer a empatia. Porque só com empatia a gente consegue as transformações, que são pequenas, mas elas podem se tornar grandiosas só com o estalo, praticamente, da empatia. Legal. Sou idealista. Qual a sua maior inspiração, Érico? O que te inspira todo dia? Entendeu? O que te traz inspiração? Para a arte ou para a vida? Para os dois. Os dois. O relógio. É uma resposta chata, né? É que a gente está acostumado a trabalhar sob demanda. Só que, hoje em dia, com esses questionamentos de que a gente pode não estar vivo no dia seguinte, né? Está mais aguda essa coisa do questionamento, da coisa meu Deus, a vida pode acabar de um momento para outro. Então, tirando essa parte chata do relógio, vamos dizer uma coisa mais simpática, o tempo. Assim. Muito bem. Cite as 5 caricaturas mais marcantes da sua carreira, que você, assim, bate pronto, você pode falar. Minhas ou de qualquer outro? Suas. Olha, do Johnny Alf, Sá Rodrigues e Guarabira, Noel Rosa, Jean-Paul Sartre, por incrível que pareça. Filosofia, né, dos grandes pensadores que você fez para a Universidade da Paraíba. Filosofia para o Enem, que era só caricaturas de filósofos. Viu como eu e aí tinha de casa? E citei quantas? 4 já? Acho que 4, né? 3 ou 4. Eu vou dizer a do Patrick. A do Patrick. Muito bem. Não estou puxando o saco, não. É que foi uma coisa muito marcante. A Vera que deu uma zoada nele, Vera Magalhães. Mas salsicha do Scooby-Doo. Érico, outra pergunta, vamos lá. Um caricaturista é um artista que vive em contato com as pessoas, vive em contato com os seres humanos para poder, obviamente, transportar isso para a sua arte. Qual é o seu refúgio? Quando você não está fazendo isso, o que você se refugia para poder recarregar a sua bateria? Onde é? É em Piracicaba, fora de Piracicaba? Onde é? Então, até o Lucas pode falar isso. O nosso refúgio é o lugar onde a gente cria. Geralmente é o quarto de casa, né? Que a gente trabalha. É que assim, a gente é meio caramujo, assim. Entendi. Você não tem um lugar que você gosta de viajar, que você gosta de dar uma escapada? Não, eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo. É de São Paulo, eu gosto de São Paulo. E você, pai. E vocês que moram aí, vocês querem fazer o caminho contrário, né? Exatamente. Muito legal. Vamos lá. Cite... Não, aliás, um dom, o Lucas vai gostar dessa pergunta. Um dom, um talento nato, ou é possível você aprender a fazer caricatura? O que você acha?
Tudo é possível. Tudo é possível. Só que assim, eu não sei se eu sou místico a esse ponto de acreditar nessa coisa de dom, é que as pessoas tendem a romantizar muito uma coisa que parece inacessível para elas, né? Eu acredito no seguinte, você pode tentar o que você quiser na sua vida, mas tem coisas que você vai fazer melhor, vamos dizer assim. No meu caso, o que talvez eu faça melhor, até pela teimosia, é o desenho de humor, é a caricatura. Então, eu acredito que é possível você tentar de tudo. E uma ou outra coisa você vai fazer muito bem. Então, acima de tudo, é legal tentar. A vida é feita de tentativa, erro, acerto. E muita coisa você vai se dar muito bem fazendo. Então, tenta que você vai esbarrar na sua habilidade maior. Assim. Legal, muito bem. Cite 3 momentos memoráveis da sua carreira. 3. Que você não vai esquecer 3? nunca. Olha, o primeiro foi a tira do peixinho lá no jornal, em 88. Sensacional. Que é maravilhoso. Que assim, eu via quadrinhos dos outros, né? Aí eu fui ver um quadrinho meu. É uma coisa meio de egolatria, sei lá. Mas é uma coisa da criança que é uma descoberta de mundo, assim, é uma coisa fascinante, assim. E o segundo. A capa do disco do Sai Guarabira. Sá Rodrigues Sai Guarabira. Sim. E o terceiro foi. Desculpa, vou ter que citar de novo. As caricaturas no podcast do Patrick. Do podcast, né? Nem do livro. Do podcast acho que ficou mais legal. Não, do livro. Estou falando de descobertas, né? De grandes momentos. Pode englobar, eu vou deixar sem englobar. Eu me intrometi na sua resposta, mas acho que do livro e do todo o projeto 45, né? Porque assim, muitas vezes a gente de fora, a gente tem uma imagem dos jornalistas e muitos cultivam isso, essa distância. Então eu descobri o que pode parecer óbvio entre eles, mas para nós, respeitável público, não é, embora seja também na comunicação. Exato. Tem jornalista que é gente, e falo no melhor sentido da palavra. Humanos. Então isso foi maravilhoso. Verdade. Foi maravilhoso isso. O Lucas está colocando para nós que é lindo ver o trabalho da gente impresso. Eu acredito que a maior emoção é ver você, um livro, uma publicação e as pessoas te elogiando. Acho que essa é a grande recompensa para o caricaturista e para o ilustrador, né? Exatamente. É que agora eu estou relativizando isso porque a gente está forçosamente indo para o digital, né? Então está sendo um sabor diferente, mas continua sendo gostoso, assim, né? Certo. Vamos para uma pergunta que você já respondeu, mas eu acho que é bom a gente reforçar. É muito difícil viver de arte. Essa é uma afirmação real, certo? A tecnologia, Érico, ela ajudou ou atrapalhou ou facilitou? Porque às vezes ela fala assim, não, mas lógico que a tecnologia facilitou, mas nem sempre. A tecnologia, às vezes, ela encurta alguns espaços, alguns caminhos, aliás, encurta que não é necessário, acaba se perdendo muito. A tecnologia, para alguns casos, ela veio tipo para banalizar um pouco de alguns trabalhos de arte. Eu acho que é por aí, eu estou errado na minha reflexão aqui. Não está errado. No meu caso, facilitou. Porque assim, eu coloquei a tecnologia a serviço de procedimentos que eu já tinha. Então, por exemplo, tem muita gente, você vai fazer um desenho 3D, você já pensa no Pixar lá do Disney, né? Dos desenhos da Pixar, que é o 3D. Sem equipe, você não faz aquilo de jeito nenhum. Exato. Mas eu, no meu caso, eu sou do traço, eu não sou da cor. Eu sou do minimalismo, eu não sou do maximalismo, vamos dizer assim. Eu não sou do barroco, do detalhe, da coisa virtuosa. Eu não sou da orquestra. Eu sou do pandeiro, sabe? Eu sou solista. Entendi. Então eu sou do minimalismo. Então para mim só ajudou. Eu me adaptei. Primeiro que você não tem que ficar apagando com borracha o desenho, você já elimina uma etapa. E eu sou teimoso, então o que eu acho que eu tenho que aprender, eu aprendo e aquilo vira o meu dia a dia, né? Então me ajudou, a tecnologia me ajudou. Te ajudou. A caricatura dos seus sonhos, Érico, qual é a sua caricatura que você tem ainda? Fala assim, pô, eu queria caricaturar tal pessoa ou personalidade. Aquilo,
qual é a caricatura que você mais anseia botar no papel um dia? Um dia, eu vou pensar, eu vou responder. É que assim, como a gente trabalha com demanda, Sérgio, embora acho que ficou claro aqui que parece que eu sou muito autossuficiente, né? Então, aquela coisa de fazer projeto. Não, no bom e no mau sentido. Ele pode pensar o que quiser, mas assim, eu sou um realizador, assim. Então, assim, como eu trabalhei sob demanda a vida inteira, embora não pareça, como eu falei, sou autossuficiente, muita coisa. Então, a caricatura que a gente vai fazer, o trabalho que a gente vai fazer, a gente não pensa, ele vem, sabe? Aí é o misticismo que eu estou negando, assim. Ele virá. Eu não estou pensando. Mas uma que eu realizei, que eu demorei muitos anos para fazer, foi o Raul Seixas. Que eu amo, assim, desde adolescente. E o Tom Jobim eu consegui fazer, que eu amo. Dois pilares, assim, da minha, vamos dizer, formação musical. Que são duas vertentes opostas e que são complementares. Tom Jobim e Raul Seixas. A partir desses eu descobri um mundo. Então eu consegui desenhar o Tom Jobim depois de muitos anos e o Raul. E foi por encomenda. Um fã de Raul aqui de perto de Limeira me encomendou um Raul. E foi difícil, eu fiz. Então eu realizei. Então que venham as próximas. Né? Legal. Aí o nosso amigo Birajara Teodoro colocou que a caricatura do sonho seria a vacina da Covid. Com certeza seria a vacina da Covid. Não! De longe de mim, pelo amor de Deus. A vacina não, o Covid. A vacina, não a Covid, a vacina. A vacina pode vir. Mas aí eu vou me intrometer na pergunta do meu seguidor, do meu querido amigo, que não pode ser a vacina porque a vacina não é gente, entendeu? Ela é uma solução. E a caricatura tem que ser de gente. Vamos lá. Você fala nas suas entrevistas, você já citou várias vezes, que você captura o momento. O bom caricaturista captura o momento e põe aquilo no papel. Existe um local, Érico, que você mais gosta de fazer suas caricaturas? No seu espaço, na sua prancheta, mesmo como diz o Lucas, ou não? Não, sabia? Eu gosto de fazer caricatura ao vivo. É mesmo? Porque eu gosto. Porque a caricatura ao vivo, para mim, é a maneira mais fácil de você ter um retorno imediato do trabalho. Hoje tem rede social, tá curtida e tudo. Mas ainda eu fico com a caricatura ao vivo. Você tem um retorno imediato. E é sempre um teste eterno. Porque, como eu digo às vezes, que caricatura todo mundo gosta, desde que seja do outro. É verdade. Então, assim, todo mundo gosta de zoar, de sacanear, então é sempre a do outro. Quando você faz a da pessoa que está na sua frente, é sempre um teste. Você tem que ser meio psicólogo, você tem que captar um momento, você tem que o olhar da pessoa, às vezes de piedade, que não estraga, sabe, as coisas assim. A gente está acostumadíssimo a ouvir esse tipo de coisa. Então você tem que ser muito compreensivo e você não pode sair de casa fazer caricatura ao vivo depois de brigar com a mulher, com a namorada, ou você está muito bravo com alguma coisa. Eu, na minha visão, caricatura retrato bem humorado da pessoa. Eu acho que você não usa a pessoa. Você não usa a pessoa, você interage com a pessoa. Então é diferente. Duas coisas que o Lucas colocou, eu vou complementar o que o Lucas estava falando. O Lucas, que eu estou citando toda hora, gente, que está me assistindo, meus amigos, o Lucas é um super caricaturista com uma escola mais do Derzo, de outros, francesa, né? Vamos colocar assim, e tem um traço totalmente diferente do Érico. Mas ele diz que mulheres geralmente não gostam. O caricaturado normalmente tem que autorizar, né? É um negócio de acidente que não gosta mesmo de ver. Eu acho que quando eu pedi a caricatura para você, porque eu já vi o para mim que eu achei legal. Não que eu não achei. Aí é uma história de você se enxergar. Eu acho que aí é muito louco. As pessoas que não querem ser caricaturadas é porque elas não gostam de se olhar no espelho. Mas aí fica complicado. É um problema de autoestima. Aí não sou eu nem você. Vai ser um bom psicólogo ou psicoterapeuta que vai resolver, né? Por aí. Mas não é todo mundo também. Exato. Pode falar. Passou no teste, Érico, passou no teste das 10 perguntas, no linha de raciocínio. Agora vamos no linha de pensamento, reflexão. A gente está chegando ao final.
da nossa live super bacana. Vamos falar sobre linhas de pensamento ou reflexão. Vamos lá. Eu começo sempre, essa afirmação é sua. Eu começo sempre minhas caricaturas. Eu começo sempre minhas caricaturas pelo olhar. É sempre esse o processo? Hoje é mais difícil fazer seu trabalho, porque as pessoas estão mais ansiosas, elas não se olham. Hoje é muito mais difícil você olhar no olho das pessoas. As pessoas são mais... porque estão com o tempo... A pandemia acabou com isso, né? Todo mundo ficou parado, todo mundo ficou estacionado. Mas hoje você começa pelo olhar sempre, e você acha que é mais difícil fazer a caricatura das pessoas nessa loucura que a gente vive hoje? Olha, eu acho assim, Sérgio, esse tipo de questão é a coisa da pessoa se olhar, ela ter uma compreensão relativa, que a gente nunca tem total, né? Enfim. Mas é relativo do que a gente é, das nossas potencialidades, por que a gente está no mundo, sabe? Isso pouca gente tem, com ou sem pandemia. E eu não culpo ninguém por isso, longe disso, sabe? Agora, assim, o meu modus operandi sempre foi o seguinte, como eu te falei, é uma troca. Você tá na frente de uma pessoa, eu acho que você não está se utilizando dela, você não está usando ela como válvula de escape, sua como caricaturista. É uma troca. E envolve uma energia do outro, né? Muito Então, legal. assim, o que eu acho? Eu falei lá no começo, as pessoas são personagens e cada pessoa tem uma história muito peculiar e muitas vezes você tem na caricatura, às vezes você tem que captar isso num olhar, sabe? Então o meu olhar ele jamais vai tripudiar a pessoa. É o que eu falo, é um retrato bem humorado. Então é uma homenagem para a pessoa. Pode parecer puxa-saquismo e caricaturista, chargista tem mania de ser transgressor babaca também. Eu questiono muito isso também, sabe? Uma postura meio corporativista de eu posso tudo. Ninguém pode tudo. Eu acho que a sensibilidade não passa necessariamente pela agressão ao outro. É interação com o outro. Vai falando aí, Érico, porque eu tô com problema com a bateria. Vamos lá, vamos seguir. A gente vai dar um jeito. Não, é isso, Sérgio. Eu não me sirvo das pessoas, eu interajo com as pessoas. Então, entendi. As pessoas elas têm direito de terem inseguranças, de terem medos, de não querer que eu faça de repente, ou eu ou qualquer outro colega. Mas cada um é cada um, né? O caricaturista, o transgressor pode achar uma babaquice essa minha postura meio de poliana, sabe? Mas assim, cada um é cada um. Eu não acho eu acho que a gente não tem que se servir das pessoas, a gente tem que interagir. E o meu trabalho, eu andei pensando nisso, né? 30 anos, né? A gente vai pensando na vida, né? O meu trabalho é para me aproximar das pessoas. Eu gosto muito das legal. pessoas. Então por isso que eu me identifiquei muito com o projeto do Patrick, com ele, toda essa coisa, interação, com às vezes de ídolos da MPB, da música brasileira, que eu nem sonhava chegar perto, e eu acabei chegando perto por causa do trabalho, sabe? Então a minha arte é um agradecimento para o mundo. Olha como tem gente boa nesse mundo, então eu retribuo com a minha arte, assim. Olha que lindo. Muito coisa legal. Bonita, né? Mas é bonito mesmo. O Bira ele deve estar consultando você em outro lugar. Ele viu a caricatura do Belchior. Realmente é muito bacana. Eu vi essa caricatura, é excelente. Bem, diante de tudo isso, vem a pergunta, segundo o Patrick, eu deixo a última pergunta a mais difícil de todas. Olha. O futuro da tua profissão como caricaturista, você conhece muita gente. Como você vê o futuro daqui 5 anos? 5 anos apenas, eu estou falando dos caricaturistas. Assim, como grandes artistas como o mineiro Lucas Libânio, você aí em Piracicaba. Como você vê os novos talentos, que devem ter pessoas, obviamente, gente nova surgindo no mercado, ou não, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do futuro para a gente terminar essa nossa live. Olha, eu acho que... Acho não, já está acontecendo isso. Os talentos estão indo para a internet, sabe? E até um caminho que eu também estou tentando entrar na internet. O fato de fazer caricatura para rádio, para Jovem Pan, é uma coisa... Tipo, eu sempre penso assim, que eu falei lá no começo.
as oportunidades a gente... Não é que elas aparecem, a gente inventa as oportunidades também, né? Então, eu acho que isso está acontecendo, principalmente com essa geração mais nova. Eu acho que a caricatura não vai ser feita talvez nos moldes profissionais, por exemplo, que eu surgi, que o Lucas surgiu, que os colegas nossos todos surgiram. A reinvenção vai ser a partir do desenvolvimento de inúmeras habilidades que vão dar suporte para talvez uma delas que, no meu caso e no caso de artistas nós, seja a caricatura. Então a gente vai continuar se virando, como o Lucas está falando. Então é o brasileiro que se vira nos 30, nos 40, onde, nas dezenas 50. Todas que for. Então a gente vai continuar se virando. E a gente vai, e ao mesmo tempo nós vamos nos desenvolver muito mais, até no sentido humano. Eu sou idealista? Eu sou. Não, mas eu gosto das pessoas. Bem, eu quero te pedir agora, antes de mais nada, eu queria agradecer essa gentileza. Eu tentei colocar o máximo de informações possíveis nesse nosso bate-papo. Acho que a gente... Depois você vai estar no meu IGTV, eu quero depois compartilhar com você, vou tentar gravar, vou te mandar para você fazer a tua edição. Eu acho que tem coisas que você falou aqui. Entrevista é assim, eu aprendi sendo comunicador há pouco mais de 10 anos. Entrevista, você nunca dá a mesma entrevista, alguns momentos, algumas frases, algumas reflexões. Tem pessoas que fazem sempre as mesmas, mas o grande entrevistado é aquele que consegue transmitir um momento específico, boas respostas, realmente a sinceridade, que é, obviamente, o teu caso. Queria que você falasse então, para te encontrar, eu queria que você falasse onde eu te encontro, ou seja, no YouTube, Facebook e Instagram, é tudo Érico San Juan, é isso? Fala para todo mundo as suas redes sociais. A arroba é basicamente essa. Arroba Érico San Juan. ERICO-SAN de navio, JOAN de navio. Não sei se a minha vida seria melhor se eu fosse Dom Juan. Eu sou apenas San Juan. Arroba Érico San Juan. A partir dessa, vocês chegam em todas as plataformas. Inclusive no Google, se você botar Érico San Juan, entra naquele teu site, não é isso? No Wix, que você tem um site no Wix, não é isso? Exatamente. É um portfólio bem sintético aí, que tem os momentos aí, muita coisa que a gente falou, vocês vão encontrar lá. Com certeza. O Bira falou que foi um prazer te conhecer e te dar parabéns pelo trabalho. Érico, enquanto prazer é nosso. Eu espero que eu viva bastante, e eu sou mais novo que você, você pode ter certeza que vou sempre tentar aproximar o seu trabalho, como o Patrick fez, do meu trabalho. Eu acho a tua forma de encarar o teu trabalho e de você apresentar ele realmente muito diferente. Eu conheci bastante caricaturista já, hein? Então, eu queria te parabenizar, publicamente dizer que você ganhou um fã, um admirador. Obrigado. Então, agradecer pela... Você está com a caricatura aí? A minha, para mostrar rapidamente para a galera? A minha. Você quer postar no seu Instagram depois? Aí eu compartilho? Depois eu posto. Ai, que eu tá no celular e estamos usando para fazer a live. Então desculpa aí. Então, eu não tô querendo fazer suspense, não. Não. Eu vou postar depois, então, a caricatura. Deixa eu explicar como é que vai funcionar, Érico. Isso. Eu me comprometi com todos os meus seguidores, com a galera, meus amigos. Todo mundo que fez a postagem e indicou 2 amigos, inclusive o Lucas Libânio, colocou o arroba, o endereço do Instagram, né? Ou seja, o seu endereço eletrônico na rede social. A gente vai fazer, a Ana também fez isso, a Ana Fracari, a gente vai fazer esse sorteio naquele sorteio grande, né? Que é o sorteio do Instagram. Vou fazer esse sorteio amanhã, assim como eu fiz o livro do Patrick, que já foi enviado pelo correio para o Cuca Labareda e o Luiz, o mestre de cerimônias. Os dois vão receber na casa deles. Vai receber do Érico San Juan uma caricatura exclusiva, tá certo? É isso aí. Érico, obrigado de coração. Obrigado mesmo. Eu acho que foi um bate-papo bem legal. Teremos outros bate-papos para falar de temas específicos, se Deus quiser. E eu vou seguir, como você me deu uma bela dica ontem. Eu tenho mais 2 lives a fazer.
A próxima live vai ser na segunda-feira, a minha penúltima dessa primeira temporada de lives, que é a Viviana Taubman, é uma escritora sobre livros infantis. Ela tem um projeto com relação a abuso infantil, que é muito bacana, lá de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E a última, se Deus quiser, eu vou fazer com outro jornalista que você também conhece, eu espero que eu consiga, o Thiago Berratti, para falar sobre o livro da Copa de 1970, que ele vai lançar agora no início de setembro. Ele é gente boníssima. Vai atrás dele ontem. Ele é demais. Ele é um cara maravilhoso. Bacana. Ele é como o Patrick, essa turma. Eu chamo o Aros, o Patrick e o Berratti dos Três Mosqueteiros. Não sei quem é o D'Artagnan, mas esses caras são demais. Né? É verdade. Obrigado mais uma vez, Érico. Gratidão mesmo por essa amizade que se constrói a partir desse trabalho que a gente vem desenvolvendo e hoje através dessa live. Obrigado de coração, parabéns. E essa live vai estar salva no meu IGTV. E depois o Érico vai fazer, eu vou mandar para ele o vídeo completo e ele vai fazer uma edição para colocar nos canais dele, tá bom? Boa. Sérgio, amanhã, amizade que começa aí. Oi? Amizade que começa. Tamo junto. Com certeza, com certeza. Fica bem, um abraço grande, boa noite. Parabéns. Valeu, boa noite, turma. Valeu, boa noite.